todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de nosso curso. Hoje vamos falar de forma breve sobre o contexto intercultural dos povos indígenas Yanomami e Ecuana. O contexto dos povos indígenas Yanomami e Ecuana, ele é profundamente influenciado pela relação que eles mantêm, com o seu território. Então, os povos indígenas, essa relação vai muito além da ocupação geográfica, de modo que a ocupação geográfica, a floresta, eles contêm uma relação que vai para além da sua necessidade de ocupação e das suas necessidades físicas enquanto pessoas, mas também eles ajudam na sua subsistência, na visão que eles têm sobre o mundo e na sua identidade enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto cultura. Então, nesse sentido, há uma necessidade de ações políticas, de políticas públicas que respeitem essas especificidades que eles mantêm, essas especificidades históricas, essas especificidades culturais e sociais. Então é importante garantir a esses povos o respeito ao seu território, que vai muito além. A gente vai ver daqui a pouco que essa visão dos povos indígenas Yanomami e Ecuana com a floresta, com o seu território, mantém ali uma relação de espiritualidade, uma relação de religiosa, com o seu local. Então, nesse sentido, o local físico, o território Yanomami e Ecuana, ele não é apenas um espaço físico, mas ele compõe um eixo fundamental da existência. É lá no seu território que eles mantêm, que eles têm acesso a recursos essenciais, como os seus alimentos, os seus remédios e os materiais para suas construções. Então, é nesse local que eles mantêm a sua vida, a sua cultura. Então, manter o território intacto e manter o acesso dos povos indígenas Yanomami e Ecuana ao seu território é parte da sua existência, da sua existência enquanto cultura, enquanto sociedade. E a floresta também é um lugar sagrado, que na cultura Yanomami e Ecuana é habitado por espíritos protetores que são conhecidos como Chapiri, que influenciam nas suas decisões cotidianas e na sua forma de interpretar a sociedade. E na floresta, a subsistência deles é garantida pela caça, pela pesca, pela agricultura de subsistência e pela coleta. Esse modo sustentável e esse modelo de vida, ele preserva os recursos naturais ao mesmo tempo que permite a esses povos sobreviver. Então, a conservação da floresta, a conservação do território Yanomami é importante para a sua existência. Enquanto o território estiver lá nas condições que estão, é possível a existência deles. Então, qualquer intervenção no seu território tem um impacto na sua vida, na sua saúde, na sua cultura importante. Então, por isso que a exploração pelo garimpo ilegal, por exemplo, causa tanto impacto na vida, na sociedade, na cultura e na saúde desses povos. Embora sejam tratados ali como uma unidade, os povos Yanomami e os povos Ecuana, eles são grupos diferentes, e eles contêm diferentes subgrupos, como exemplificado aqui na tela, o Sanumá, o Ninã, o Yanomami e outros subgrupos. Eles possuem línguas próprias, diferentes, de práticas culturais, eles partilham valores, eles partilham a coletividade da terra e eles partilham o território. Os Ecuana, eles possuem uma cultura e uma organização social distintas. A característica principal desses povos é que eles possuem uma prática de navegação fluvial. Então eles são Ecuana, é o povo que constrói barcos, que constrói navegações, barcos para navegação, e eles também têm uma outra característica que é a construção de grandes casas comunitárias. E aí, então, mas apesar dessas diferenças entre os povos indígenas Ecuana e os povos indígenas Yanomami, há interação histórica entre esses dois povos, que eles então compartilham os territórios e por sua vez também compartilham os desafios comuns a esse território, como por exemplo a invasão de suas terras
pelo garimpo ilegal, né? A medicina tradicional, ela é central para os povos, para o estilo de vida e para a sociedade Yanomami e Ecuana, né? Essa medicina tradicional se baseia no uso das plantas medicinais e nos ritos conduzidos pelos xamãs, né? Que buscam equilibrar a saúde física da saúde espiritual, né? Então, a introdução e integrar as práticas da medicina tradicional desses povos com a medicina ocidental é um desafio para os programas de saúde. Então, é importante, no momento da integração, no momento da inserção, né, da introdução de medicinas tradicionais, né, das medicinas ocidentais, é importante que haja a integração com a medicina tradicional desses povos Yanomami e Ecuana. É importante fazer isso para que a saúde e o bem-estar desses povos seja garantido, né? Então, a implantação das unidades básicas de saúde indígena no território, eles têm como objetivo principal melhorar o acesso à saúde, mas eles enfrentam grandes desafios como o isolamento geográfico e as necessidades de respeitar essas práticas tradicionais, né? A capacitação dos agentes indígenas é uma estratégia importante para garantir o atendimento culturalmente sensível a esses povos. Então, esse curso ele é voltado nesse sentido. A importância é que a gente entenda, né, ao final desse curso, como integrar a medicina tradicional dos povos Yanomami e Ecuana com a medicina ocidental. É preciso integrar e não separar essas duas práticas médicas. Um desafio enfrentado, né, como a gente já mencionou anteriormente, por esses povos, um dos desafios enfrentados por eles é em relação à mineração ilegal, né, que ameaça o território indígena, né, o desmatamento e a contaminação dos rios com mercúrio. A gente vai falar, quando a gente falar de vigilância ambiental, a gente vai falar da contaminação dos rios com mercúrio. Eles afetam diretamente as comunidades, né, como a gente falou agora há pouco. Como o estilo de vida deles está intimamente relacionado ao território e à integração que eles têm com a floresta, de onde eles tiram sua subsistência, seus alimentos, faz parte da sua espiritualidade, né, a integração com a floresta, como eles tiram isso da floresta. Quando você causa o impacto que as minerações ilegais causam à floresta, você, de certa forma, está impactando. Para além da saúde, você impacta na cultura e no modo de vida dessas sociedades. Além de que a contaminação com mercúrio, a violação das florestas, né, o desmatamento, eles causam doenças, né, como a malária, como a desnutrição, né? Então, além de desestruturar as relações sociais e culturais, leva a doença para essa população, né? A presença desses garimpeiros, que são elementos alheios à cultura Yanomami-Ecuana, né? Ele leva também produtos industrializados e relações comerciais desiguais, né? Então, a introdução da mineração e dos mineradores, né, no território leva até os povos indígenas Yanomami-Ecuana alimentos industrializados, né? O acesso a alimentos industrializados, por exemplo, a produtos industrializados. Isso faz com que o modo de vida seja alterado. Imagina só, você está introduzindo ali alimentos ricos em gorduras, ricos em carboidrato, né? Muito mais de forma não natural. Isso impacta na sociedade, isso impacta em toda a dinâmica social desses povos. Além disso, você introduz ali elementos tecnológicos que também vão impactar, né, no modo de vida tradicional desses povos. Isso faz com que haja também um aumento da violência e dos conflitos entre os povos indígenas e os mineradores. Então, é importante que na elaboração das políticas públicas a gente se atente principalmente a essas três necessidades principais, que é o respeito à autodeterminação
Então, qualquer política pública voltada para os povos indígenas Yanomami e Iacuana, eles precisam respeitar a autodeterminação, né? Isso inclui envolvê-los na gestão do território e na formulação das ações de saúde, nas ações de educação e nas ações de preservação ambiental. Então, quando se vai elaborar políticas públicas para esses povos, é importante que eles participem, né, da elaboração para que os seus modos de vida, sua cultura, sua sociedade, sua medicina, seu modo de ver a saúde e a educação sejam respeitados e eles sejam parte dessas políticas, né? É importante também que a educação ela seja contextualizada. Então é importante envolver na educação a interculturalidade, né, entre as questões culturais desses povos indígenas e as questões culturais relacionadas à educação. Então é importante que haja um diálogo entre os saberes indígenas e os saberes ocidentais. E uma outra questão sensível na elaboração das políticas públicas voltadas aos povos indígenas Yanomami e Iacuana é a questão da preservação ambiental. É importante que a demarcação e a proteção dos territórios, porque o território, como a gente já falou aqui, eles não são importantes apenas como local de moradia. Ele é importante para a sobrevivência, ele é importante para a cultura, ele é importante para a sociedade, ele é importante para a saúde e para a espiritualidade desses povos indígenas. Então é importante a garantia da preservação territorial desses povos no momento da elaboração de políticas públicas, sejam relacionadas à saúde, sejam políticas públicas relacionadas à educação ou qualquer outra área que porventura forem elaboradas políticas públicas para essa população, né? Então, qual é o significado desse contexto intercultural, né, atual? Os povos indígenas Yanomami e Iacuana, eles têm uma necessidade de que sua cultura e sua sociedade sejam integradas e consideradas nas soluções dos conflitos e nos desafios enfrentados na elaboração de políticas voltadas para esse povo, né? A relação que eles mantêm com o território, ele impacta, né, no seu modo de vida. Então é importante que qualquer política considere isso e também qualquer impacto externo, como por exemplo o garimpo ilegal, causa um rompimento, né, desse equilíbrio que eles mantêm com o território, né, e com o seu povo, né? Então esse modelo, né, de integração intercultural, de se considerar a sua cultura, a sua sociedade, não apenas as questões de saúde ocidental, né, e sim considerar os modos de vida, as questões da medicina tradicional, elas são importantes na elaboração dos programas de saúde, nos programas de educação e nas políticas públicas que envolvem os povos indígenas Yanomami e Iacuana. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Essa é a primeira videoaula do segundo bloco, né, do nosso curso. Essa foi uma videoaula, como eu disse no início, para mostrar de forma simples, de forma breve, alguma relação e por que é importante a realização desse curso, por que é importante a gente compreender a relação dos povos Yanomamis e dos povos Iacuana com o seu território, com o seu modo, com que essa integração e o território tem relação com o seu modo de vida, com a sua espiritualidade, com a medicina e o impacto que qualquer interferência externa causa a esses povos. Nos vemos nas próximas aulas. Até logo!